Ângelo, Vitor e Daniel. Eles são inseparáveis, amigos fiéis daqueles que raramente se desgrudam. Se uniram na época de colégio numa tentativa de se defender dos ataques dos colegas. Os três foram, durante 7 anos, vítimas de humilhações no ambiente escolar. Xingamento, ignorar, desdém, fingir que não existe, falar mais com intimidação, esse tipo de coisa. Eu tinha orelha de abano, daí já era uma pedida para chegar e cutucada, eu não gostava, né? Toda hora. Aí eu era obrigada, eu xingava tudo, mas partir para agressão física assim, no meio da sala de aula, aí não ia dar certo pro meu lado. As brincadeiras eram, tipo, mau gosto, muito mau gosto. Na época parecia algo de criança, parecia algo inocente, mas com o tempo isso foi deixando sequela e ter um apelido e ter ações repetitivas desse tipo por 7 anos vai machucando, vai tirando a vontade de estudar e de continuar assim. O que num primeiro momento podia parecer uma brincadeira inofensiva se transformou num sério problema na vida desses jovens. As brincadeiras depreciativas de forma repetitiva criaram traumas e por pouco não acabaram em tragédia. Por causa desse apelido, numa época eu entrei num regime assim absurdo, que eu parei de comer praticamente, não comia quase nada, emagreci acho que 12 quilos em 2 semanas. E isso deixou sequela na época, assim, mesmo tendo emagrecido um monte na época, eu me sentia mal ainda, sabe? Assim como os amigos, Vitor desanimou de estudar. Ir para a escola era uma tortura. Passava a maior parte do tempo dormindo, primeiramente por causa disso, eu queria ficar mais fora das ações de chacotas, assim, então eu dormi, aí eu acabei me acostumando e fiquei o ensino médio inteiro, assim, né? Isso acabou me atrasando 1 ano. Eu reprovei, eu nem estudei para a última prova. Bullying é o nome que se dá a esse tipo de agressão sofrida por eles. Pode ser uma agressão psicológica, verbal e, em muitos casos, até física. Embora não haja dados aprofundados sobre o tema, uma pesquisa do IBGE revela que pelo menos 3 em cada 10 estudantes sofrem bullying. E os especialistas afirmam, as sequelas para as vítimas são muitas vezes irreversíveis. Os sintomas que podem acontecer, que podem percorrer junto com ele a vida adulta, seriam os transtornos psicológicos, como a depressão, síndrome do pânico, a fobia social. Em casos mais extremos, essa criança pode cometer ou o suicídio ou o homicídio. Ela pode canalizar essa violência tanto contra ela mesmo, contra um grupo de pessoas que está praticando bullying com ela. Estas 2 psicólogas afirmam que é fundamental um olhar atento dos pais e professores para identificar as agressões e, a partir daí, tomar medidas com a ajuda de especialistas. Primeiro de tudo é o diálogo. Procurar criar espaços para que o aluno possa falar de coisas que estão acontecendo, procurar manter o sigilo para descobrir essas coisas. Ou dentro da sala de aula mesmo, quando se percebe que tem numa sala de aula algumas questões de relação social, procurar parar com essa turma e trabalhar com a turma através de técnicas de grupo, trabalhar técnicas que possam ajudar o aluno a falar sobre isso. Uma das técnicas é o próprio psicodrama, que é a linha que eu atuo, né? Que vai criar momentos em sala de aula onde, através da dramatização, do teatro, ele possa estar expondo o que está acontecendo. Só assim será possível evitar que cada vez mais crianças e adolescentes sofram as consequências na fase adulta. É o caso dos 3 jovens que ainda hoje, depois de ter deixado a escola e já estar cursando a faculdade, lutam contra as consequências do bullying e buscam resgatar o que ficou perdido em 7 anos de violência psicológica. Antes de entrar no colégio eu não era nem um pouco tímido, eu falava com todo mundo, era alegre, sei lá. Daí quando eu entrei no colégio, na 5ª série, daí já percebi que o ambiente era diferente, que eles não eram assim tão simpáticos comigo. Daí já comecei a ficar mais com amigos exclusivos assim e, sei lá, o colégio inteiro foi assim, foi quieto, na minha, parado. O que eu notei que o bullying ele é uma bola de neve, começa com um apelidinho bem fraco e vai cada vez aumentando. O jeito é cortar no início, sabe? Se alguém começou a te dar um apelido ou já viu que tu começou a virar o alvo das piadas, já começa a cortar
já fala para eles que não. Se tiver que falar com os pais, mesmo que seja vergonhoso, fala com eles. Não importa a tua idade, fala com o superior do teu colégio e acaba isso logo no início. Daí tu vai continuar bem. O assunto ainda era pouco conhecido quando eles decidiram transformar o tema em um trabalho de ciências. Este grupo de estudantes da Escola Elisa Andreoli de São José descobriu que a prática do bullying, ou seja, agressões verbais ou físicas contra colegas de forma repetida, era comum nas escolas. Fizeram um vídeo alertando sobre esse tipo de violência e ganharam até um prêmio na Feira de Ciências do colégio. Mas não foi só, a repercussão foi muito maior. A escola como um todo, enfim, começou-se a pensar realmente, efetivamente, nessa questão do bullying. O fato de ter sido premiado o trabalho na feira, ter sido visitado por muitas pessoas, esse trabalho posteriormente foi levado até as salas de aula, né? Os alunos foram na sala de aula, expuseram esse trabalho, então assim, a partir daí outras iniciativas foram sendo apresentadas e surgiram a partir desse trabalho. Iago, que também já foi vítima de bullying, diz que o trabalho foi um importante instrumento para conscientizar os estudantes. A gente viu que os professores, a área pedagógica aqui do colégio, as psicopedagogas começaram a se interessar pelo projeto e daí começaram a ajudar a gente e tal. E foi bem legal porque a gente viu, quando a gente fez as experiências nas salas com os alunos, a gente viu o retorno, sabe? E existem bastante casos, né? Não é pouca coisa. E ajudar a reverter esse caso, tentar pelo menos, foi bem legal. O grupo quer ir além, pretende montar um blog e também percorrer as escolas, levando informações e pedindo o fim do bullying. A gente queria fazer também, colocar que as pessoas podem postar os depoimentos, tanto em vídeo como em texto, sabe? E fazer, tipo, palestras, essas coisas assim, sabe? Para conscientização de todos, sabe? Não só daqui do Elisa também. A partir dessa iniciativa, a escola começou um outro projeto de combate à violência. O trabalho de conscientização começa na base, com as crianças. Aqui elas aprendem desde cedo a lidar com os conflitos do dia a dia. Mais de 600 estudantes com idades entre 5 e 11 anos são incentivados a evitar qualquer atitude violenta e a priorizar sempre soluções pacíficas para os problemas. A professora usa histórias ilustradas para chamar a atenção dos alunos. Mostra situações de conflito e alerta para a melhor forma de resolver os problemas. Se eu quero viver em paz, eu devo fazer a paz. Os pequenos mostram que aprenderam a lição. Se brigar não resolve nada. Que não adianta brigar porque só vai piorar. Se a gente não consegue resolver um conflito conversando, a gente pode chamar um adulto. A conscientização acontece também fora da sala de aula. Lembretes como estes são espalhados pelos corredores. E durante o recreio, por exemplo, sempre tem um professor ou outro funcionário de olho na criançada e preparado para intervir em casos de briga entre os alunos. Não se deve praticar o bullying porque é uma forma de agressão física e verbal. E se você faz isso, você pode não se dar bem na escola, perdendo amigos e respeito dos amigos e das professoras. A escola age conforme sugerem os especialistas, com um olhar atento para perceber os focos de bullying e combatê-los antes que os danos se tornem irreversíveis. Uma iniciativa que vem dando resultados ao longo dos anos. Hoje eles conseguem utilizar alguns meios importantes para a resolução de todas essas atividades do dia a dia, né, que acontece com as crianças. Recreio, sala de aula, educação física, onde as crianças estão mais assim agitadas, eles acabam aprendendo a como lidar com o conflito com mais parceria, com mais amizade, mais democracia. Cada vez mais a violência se espalha pelos corredores das escolas. Professores agredidos, alunos humilhados, ameaçados, perseguidos. O ambiente escolar se transforma em muitos casos num lugar hostil para onde muitas crianças e adolescentes perdem a vontade de ir. Parecia algo simples, mas para mim doía aquilo, sabe? Eu não queria mais continuar no colégio, não queria mais
praticamente viver assim, só o que me apoiava eram meus amigos e querer logo sair do colégio, sabe? Eram 7 anos que eu queria que passassem logo e que não nem existissem assim. As agressões físicas, verbais e psicológicas, principalmente dentro das escolas, sempre existiram, mas só há pouco tempo foram identificadas como um problema sério que ganhou o nome de bullying. Pesquisas apontam que só no Brasil esse tipo de violência atinge pelo menos 45% dos estudantes. Acabar com esse mal é a proposta de uma lei aprovada em Santa Catarina em 2009. O estado sai na frente. É o único do país a ter uma legislação de combate ao bullying. Um instrumento que autoriza o Poder Executivo a instituir programas para erradicar a violência nas escolas públicas e privadas. A importância da lei é essa, é que agora nós temos um instrumento legal que vai, com essa ação coordenada pelo Ministério Público, Assembleia, Governo do Estado, secretarias municipais, escolas particulares, enfim, todas essas instituições estarão envolvidas e debatendo para que a lei saia do papel, que deixe de ser uma letra morta e que seja colocada em prática para realmente identificarmos e combatermos esse nascedouro da violência em Santa Catarina. A coordenadora do Núcleo de Educação e Prevenção na Escola diz que ações de combate ao bullying vão ser implantadas com urgência nas unidades educacionais. Todas as escolas estaduais vão receber o material educativo distribuído pelo Ministério Público para iniciar o trabalho de conscientização. Cada uma irá escolher a forma como vai aplicar o tema. A Secretaria vai estar acompanhando como é que foi a aplicabilidade tanto da campanha, como é que foi a aplicabilidade desse documento, que efeitos positivos tiveram, que efeitos negativos tiveram, para estar retroalimentando as nossas ações também aqui, para que a gente possa estar junto com eles, estar propondo, sugerindo novas formas de se trabalhar esse tema na unidade escolar. Só assim, com um trabalho conjunto envolvendo pais, professores, alunos e comunidade, será possível eliminar a violência das escolas e torná-las novamente um lugar agradável para onde milhares de estudantes tenham o prazer de ir todos os dias.